Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas. Essa é a nossa live que acontece toda terça-feira, 8h30 da manhã, aqui no meu Instagram, @cataruter, e que na sequência ela é disponibilizada lá no nosso YouTube. Então lá tem várias lives. Se tá chegando agora, e se tá assistindo essa live no replay, provavelmente você tá vendo no YouTube, e aí se tu tá vendo por lá, tem vários conteúdos que tu pode já consumir. Essa é a nossa live de hoje. A gente vai falar sobre gestão do negócio, quando a gente não olha pra isso e os impactos que tem. E uma das principais questões, né, que a gente vai falar... aliás, se você tá chegando, vendo essa live no replay, passa um pouquinho lá pra frente, porque eu tô aqui recebendo o pessoal e sejam bem-vindas. E começando contextualizando sobre a live. Então, nesse nosso papo, a gente vai falar sobre a importância de olhar pra gestão do nosso negócio. E o que é isso? Então, vamos lá. Quando qualquer pessoa começa a pensar em ter um negócio, ou seja, quando qualquer pessoa tem uma habilidade, tá? Então, vamos supor que, sei lá, eu sou uma... Eu vou usar um exemplo de, sei lá, um exemplo... Eu fiz uma faculdade de arquitetura, tá? Isso é um exemplo. Aí eu me formei em arquitetura, maravilha. Aí eu concluí, né, a minha formação em arquitetura e aí depois disso eu vou começar a oferecer o meu trabalho. Muitas pessoas, nesse caso, elas se chamam de autônomas. Ah, eu sou uma autônoma, não sei o quê. E qual é, pra mim, a grande diferença entre ser uma autônoma e se enxergar como uma empreendedora, né? E ser uma empreendedora. Quando a gente... O autônomo, ele trabalha pra si, mas ele não enxerga todas as... Como é que eu vou explicar pra vocês? O autônomo, ele trabalha pra si, mas ele não monta uma estratégia por trás, na maioria das vezes. Ele começa... ele fala assim, sei lá, eu sou uma arquiteta e agora eu vou trazer o meu trabalho de arquitetura aqui. E aí eu vou lá e começo a trabalhar com algumas pessoas e tudo mais. Mas não existe uma estratégia. Quando a gente empreende, quando a gente se coloca nesse lugar de empreendedor, a gente começa a elaborar uma estratégia para o nosso negócio. A gente começa a olhar para vários pontos. A gente começa a olhar para nossa comunicação, para as nossas finanças, para nossos processos. E aí, dentro disso, a gente começa a entender que isso tudo faz parte de uma gestão. Então, tem muitas pessoas que começam a empreender e elas olham por exemplo, tá? Elas, então eu vou fazer um Instagram bonito. Aí a pessoa só olha pra isso. E aí ela esquece que atrás disso existe um negócio e um dos bracinhos desse negócio é a comunicação e uma dos bracinhos da comunicação é o Instagram. E aí ela acha que o Instagram é a empresa dela. E ela não olha para a gestão de uma maneira geral, ela não olha para a operação do negócio dela, ela não olha para todos os processos que vão ser incluídos nisso. Então, o ponto aqui é a gente entender que no momento em que a gente varre a gestão do nosso negócio, que a gente não olha para isso, isso pode fazer com que isso acabe com o teu negócio. Ó, deixa eu até colocar aqui um alerta. Bom dia, Lê. Deixa eu colocar aqui. Peraí, vou pegar aqui pra ficar mais fácil. Socorro, Deus. Deu. Fixei o comentário. Então, o que acontece, gente? Sejam muito bem-vindas. Então, qual é a grande função da gestão do nosso negócio? Né? Qual é a grande gestão do nosso objetivo? Por que a gente tem que olhar para o nosso negócio e para a gestão dele? Porque se eu sou uma arquiteta, por exemplo, eu preciso entender que como é que eu vou atender as pessoas? Simplesmente fazer o que eu gosto, fazer o que eu estudei para fazer, ou seja a arquitetura, seja a medicina, seja, sei lá o que for, se eu estudei para fazer bolo, se eu estudei para, sei lá, trabalhar com... Se eu sou uma psicóloga, se eu sou uma terapeuta, se eu sou uma doceira, o que quer que seja, eu preciso entender que a gestão do meu negócio, ela precisa acontecer, porque senão eu não vou ter negócio. E pode parecer uma coisa tão louca, mas assim, o que faz com que o meu negócio aconteça? E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, tá? Por exemplo, comecei um negócio agora. E vamos trazer para uma outra realidade, tá? Eu vou fazer uma festa. Beleza, vou fazer uma festa. Entendi que eu quero fazer uma festa. Essa festa, sei lá, o meu aniversário. Entendi que eu vou fazer o meu aniversário. Não adianta eu simplesmente chegar no dia do aniversário e falar, vou fazer agora.
Por quê? Porque eu não organizei, eu não fiz uma gestão. E aí o que pode acontecer? Pode ser que ninguém venha, pode ser que não dê certo, pode ser que eu não tenha lugar para fazer, pode ser que falte bebida, pode ser que um monte de coisa aconteça. Por quê? Porque eu não me organizei, eu não me programei. Então, se eu quero ter determinado resultado, como por exemplo, fazer o meu aniversário, eu preciso me programar para isso, eu preciso me organizar para isso, eu preciso entender quais são os pontos que vão ser pensados para que no dia X aquilo aconteça. Então, por exemplo, se eu tenho um negócio, se eu sou, sei lá, arquiteta, vamos pensar no exemplo da arquitetura, e aí estou estudando para arquitetura durante a minha faculdade, aí eu concluí a graduação, quando, sei lá, eu vou abrir um escritório, eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, eu preciso entender que eu preciso olhar para a gestão desse negócio, porque senão não adianta chegar e falar assim, agora eu sou arquiteta, quem quiser me contrata. Ninguém vai contratar. É pouquíssimo provável. Agora, quando existe uma estratégia de comunicação vinculada com uma estratégia financeira, um planejamento estratégico, e né, dentro desse planejamento estratégico a gente vai dividindo todas as etapas, aí sim a gente começa a ter a gente começa a buscar o que a gente quer. Porque é muito importante. Qualquer pessoa, qualquer negócio, tá? A gente não quer atender todo mundo. A gente não quer se conectar com todo mundo. Não existe isso. E aí eu vou trazer de novo uma comparação relacionada ao nosso cotidiano. Quem aí namora, ou tem um casamento, ou enfim, tem qualquer relação amorosa, digamos assim, vocês não querem namorar, casar, enfim, com todo mundo. Existem alguns princípios, algumas coisas que façam com que vocês se conectem com determinadas pessoas. E dentro desse grupo, normalmente a gente tem alguma similaridade maior com uma pessoa e a gente tem uma relação. É mais ou menos assim que funcionam os relacionamentos. No nosso negócio é a mesma coisa. Então, existe um alinhamento de valores, um alinhamento de expectativas tal, para que a gente consiga se relacionar com um determinado cliente. Então, no nosso negócio é fundamental a gente olhar para tudo isso. Tá fazendo sentido para vocês ou não? Me digam aí. Eu odeio xícara suja. Então, o que acontece? Não adianta eu ser excelente naquilo que eu faço em termos técnicos. Eu posso ser a melhor arquiteta em termos técnicos, a melhor advogada, a melhor maquiadora, a melhor fotógrafa, a melhor psiquiatra, a melhor psicóloga, a melhor o que quer que seja, se eu não tiver do outro lado um negócio estabelecido e uma gestão de negócio estabelecida. Se eu não pensar, se eu não me programar, se eu não me organizar, se eu não estabelecer objetivos. Porque o que acontece? A maioria das pessoas acha, ai, que saco isso. Só que quando a gente delega essa atividade, a gente entende que a gente sai de um lugar de controle. Eu não tô dizendo aqui no sentido de ser controladora, tá? A gente sai de um lugar de controle que é fundamental a gente estar quando a gente começa o nosso negócio. E assim, vocês vão dizer, mas Cata, eu quero delegar isso, eu acho um saco. Gente, pensem o seguinte. A gente também achava um saco, quando a gente era criança, provavelmente escovar o dente. A gente também achava um saco quando a gente era criança, sei lá, talvez tomar banho, fazer o tema de casa, qualquer coisa que a gente achava um saco. Quando a gente entende que tem coisas que a gente precisa fazer e a gente inclui isso dentro dos nossos hábitos, dentro das nossas atividades, o nosso processo de vida fica muito mais fácil. Então entenda, se você optou por ser um profissional liberal ou um autônomo e você não está olhando para a gestão do seu negócio, você nunca vai crescer. O que vai fazer a diferença no teu crescimento é entender que o teu negócio precisa ser olhado. Por exemplo, aí tem um ponto. Não, mas cara, eu tô vendendo e tudo mais. Existem alguns casos, tá, que as pessoas, sei lá, ou uma demanda reprimida ou alguma coisa nesse sentido que faz com que a pessoa comece ali, vou oferecer o meu negócio. E ela tem alguns clientes ali que ela no primeiro momento pensa, nossa, eu tô super bem, tá tudo certo, eu não preciso me preocupar com nada e eu tô vendendo. E aí as pessoas acham, a gestão é só pra quando tá ruim a coisa. Só que não. A gestão do nosso negócio é o tempo todo. Seja o nosso negócio estando vendendo ou não, ou enfim. Por quê? No momento em que tu tá vendendo muito, tu tem que entender o que faz com que as pessoas se conectem. O que faz com que... O que fez com que tu tivesse resultado naquilo ali. E como é que tu vai replicar esse resultado. Aumentar esse resultado. Esse é o grande ponto. Então, o que eu quero que vocês tragam aí para a vida de vocês e para as estratégias do negócio de vocês é entender o seguinte: se eu optei por ser uma empreendedora, ser uma empresária, aliás, se eu optei por prestar serviços e eu quero crescer, eu tenho que ter uma postura de empresária.
Ter uma postura de empresário significa olhar para a gestão do negócio. Entender quanto custa, entender quanto vale, entender várias coisas. Eu tenho alguns casos aqui que eu quero compartilhar com vocês, tá? Por exemplo, vamos supor que eu trabalhe e eu venda bolo, tá? Vamos supor que eu venda bolo. Beleza, vendo bolo. Aí, eu vendo meu bolo, sei lá, só pra ficar fácil nos cálculos, tá? Por R$100. Só que o que acontece? Esse bolo, vamos supor que eu, sei lá, gaste ali R$20 em suma, né? Que ele me custe, só pra ficar fácil nos cálculos, R$50, tá? Então, ele custa 50 e eu tenho um lucro de 50, por exemplo. Maravilha. Aí, eu entendi que eu vendo por R$100, beleza. Só que aí, eu começo a criar algumas estratégias e eu vou lá e eu vendo ele por R$100. E aí, por exemplo, eu entendo na minha cabeça, eu acho, que quando a pessoa me paga esses R$100, esse dinheiro vem pra minha conta pessoa física. Só que desses R$100, só 50 eram meus. Os outros 50 não eram meus. Os outros 50 eu gastei para montar este negócio, esse bolo, por exemplo. Então, o que eu preciso entender e construir a partir de agora? No momento em que eu olho para o meu negócio de uma maneira geral, e esse negócio, eu entendo que eu não sou o meu negócio, principalmente para quem tá começando, tá? Então, gente, separem as contas de vocês. Entendam que se vocês recebem dos clientes de vocês devem receber numa conta separada. E a maioria das pessoas faz o seguinte, elas começam a receber na conta pessoa física delas e elas começam a pagar as contas da conta pessoa física dela. Tem que pagar a conta de água, luz, condomínio, não sei o quê, cartão de crédito. Cartão de crédito nem é uma conta, mas enfim, vamos botar aqui uma conta pra ficar mais fácil. Elas vão pagando tudo através do dinheiro que entrou na conta delas. E aí o que acontece? Aí depois, sei lá, elas precisam comprar algum material específico. Elas precisam investir em alguma coisa. Aí ela fala assim, pois é, mas eu não tenho dinheiro. E aí tu vai ver a pessoa, sei lá, vendeu 8 mil, 10 mil reais no mês. O que ela fez? Ela construiu uma vida que custe... ela construiu uma vida pessoa física que custe muito mais do que a pessoa jurídica dela pode suportar. Por quê? Se a pessoa tem um faturamento de 10 mil reais, a tua vida pessoal não pode custar 10 mil reais. Primeiro, porque quando o teu faturamento é de 10 mil reais, faturamento não é lucro, então a gente tem que tirar aí todos os custos do teu negócio e tudo mais, e além disso, se tu consome todo o lucro, vamos pensar, tá fazendo sentido isso pra vocês? Me digam aí. Todo lucro, o teu negócio sobrou um lucro líquido. Se todo o lucro líquido que sobrou do teu negócio tu consome pra tua vida pessoal, o teu negócio não tem margem pra crescer. Se tu precisa reinvestir em alguma coisa, tu não tem como reinvestir. Se tu precisa, sabe, eu preciso fazer tal coisa, eu não consigo. Então, isso é um grande problema. Ou seja, o que faz com que os negócios tenham sucesso, equilíbrio, gestão. Cata, mas eu tô começando meu negócio. Eu preciso de dinheiro. Eu escuto isso direto. Aí eu vou te perguntar, até semana passada, até mês passado, tu não tinha um negócio. Ou seja, tu não tava ali, de alguma forma tu pagava as tuas contas, certo? Certo, maravilha. Então, se até mês passado tu pagava as tuas contas de algum jeito, ou, sei lá, pedindo ajuda, ou usando, a partir de agora, a partir desse momento, se a gente vai montar uma estratégia de negócio, o teu negócio, ele não pode te dar aquilo que tu gostaria de ter. Ou seja, num mês eu tenho 0, no mês seguinte eu gostaria de ter 5 mil reais. Não é assim que as coisas funcionam. E outra, se até então tu recebia R$0 do teu trabalho, cria uma estratégia para no mês seguinte tu precisar o menos possível. Então, sei lá, se eu não tinha nada, o mês que vem eu vou ter, sei lá, R$1.000. Eu tô dando exemplos porque cada caso é um caso. Mas criem estratégias que façam com que vocês tenham equilíbrio. Com que vocês não consumam todo o lucro do negócio de vocês para vocês. E isso é gestão. Então, é fundamental a gente olhar para essas coisas. Por exemplo, outra coisa que eu vejo direto, tá? Nossa, eu vou lá e eu tô criando uma conta no Instagram pra empresa, barará, porque, enfim, é importante e tudo mais. E eu começo uma linha de comunicação, começo a fazer conteúdo. Só que eu vou lá, faço um post, eu demoro 2 horas pra fazer um post. Daí eu pergunto pra pessoa, tá, mas por que demora 2 horas? Não, porque eu sou muito perfeccionista, menina, mãe, eu preciso fazer tal coisa. E aí a gente começa a entender que não é sustentável a pessoa demorar 2 horas pra fazer um post. Porque daí ela quer, sei lá, postar 5 vezes na semana. Então ela precisa de 10 horas na semana para criar o conteúdo.
Só que, aí assim, tá, mas Cata, eu tô começando, tá, mas Cata, tudo, assim, não existe não existe um único pensamento, mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente precisa, dentro da nossa gestão do negócio, a gestão do tempo que a gente gasta pra fazer as coisas, ela é fundamental. Então eu vejo que muitas pessoas, elas se ocupam muito mais do que produzem, para que o nosso, para que elas justifiquem algumas coisas. Não, então eu passei o dia inteiro trabalhando, aí tu vai ver o que ela fez, ela não gerou muito, não produziu nada, ela ficou ali se ocupando com várias coisas. Eu não tô dizendo que o post é um desperdício de tempo. Eu tô dizendo que usar muito tempo para coisas que poderiam ser reduzidas é uma falha na gestão. Então, por exemplo, tá? Aqui, tá? Eu tenho alguns atendimentos de mentoria que eu faço, que eu ainda faço, tá? Então, quando a gente tá fazendo mentoria, quando eu tô fazendo mentoria, eu busco normalmente colocar as mentorias em blocos únicos. E não, por exemplo, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, não. Por quê? Porque eu junto o máximo possível para que eu tenha uma sequência de trabalho que para mim seja mais lógica, para que na gestão do meu tempo fique mais fácil. Então todos esses pontos, eles são observados no momento em que eu tô construindo o meu negócio, e eles vão sendo lapidados ao longo do processo. Então o que eu quero trazer para vocês de gestão é que quando a gente não olha para isso, quando a gente varre isso, porque assim, comecei a empreender, sei lá, eu sou uma professora de inglês, eu comecei a dar aula, eu tenho um negócio. E se eu começar a varrer a gestão para baixo do tapete, vai chegar uma hora que eu vou me perder. E às vezes se perder é meio que sem volta. É bem tenso isso. Eu falo assim, é para ser uma coisa, eu não consigo, e aí ferrou. Então, olhar para o nosso negócio dessa maneira mais estratégica, digamos assim, e enxergar que o nosso negócio, que o que eu faço hoje precisa ter um olhar de planejamento. Eu preciso acompanhar o que tá acontecendo. Eu preciso, se deu alguma coisa errada, por exemplo, sei lá, eu comecei a trabalhar com uma pessoa, eu busquei contratar uma pessoa e deu muito errado. Tem gente que fica, tipo, traumatizado com isso. Hoje, as pessoas que trabalham comigo hoje, gente, foi muito difícil. Foi uma construção de muito tempo. Então, tem pessoas que, sei lá, eu tive que buscar. Eu testei 7 pessoas antes de chegar na pessoa que tá comigo hoje. Então, foram ajustes, foram testes, foram frustrações, e a gente foi lidando com isso para que o negócio fosse crescendo. Faz sentido? Então, o que eu tô dizendo pra vocês é bem esse lugar de entender que o negócio de vocês só vai virar um negócio se vocês olharem pra essa gestão. E, gente, hoje essa live ela tá sendo bem mais curta. Semana que vem a gente tem papo de novo. Porque dentro da minha agenda hoje eu tive que ajustar para que eu conseguisse fazer as demandas do meu negócio. Então, assim, a gente poderia ficar horas falando sobre isso, mas eu quero muito que vocês entendam que enxergar as capacidades de vocês e lapidar o que é necessário faz com que vocês tenham muito mais resultado. Quando eu enxergo que eu sou boa e eu vejo que eu não sou e busco uma forma de melhorar, fica muito mais fácil. E importante, pra quem não quer fazer isso, a gente tem o Nasce, tá? Nasce Minha Empreendedora, minha metodologia está no meu link da bio. Vocês podem entrar. Mas é isso, gente. O nosso papo foi mais curto hoje. Mas assim, ó, quem nunca esteve com a gente, no YouTube tem muitos papos muitos cafés com as leoas, então tem várias lives, vocês podem assistir lá. E basicamente é isso. E espero que vocês não negligenciem esse negócio nunca mais. Vocês olhem pra todas as etapas da gestão. Ó, o Caio voltou. Vocês olhem pra todas as etapas da gestão e façam com que ela aconteça. Ó, olhar, ajustar a gestão depois de um negócio construído é super complicado. Por isso indico que olhem gestão logo de cara pra construir desde o começo ela. Exatamente. Por isso nasce uma empreendedora, gente. Vão lá e assistam. E consumam, tá? Beijo, até semana que vem. Daqui a pouco nos stories.